Que a paz e o amor de Jesus Cristo estejam com todos. Graças a Deus, mais uma oportunidade de cultuarmos ao nosso Deus. Mais uma semana se passa, mais uma semana que chega e nós estamos juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Se a gente olhar aí para a última semana, para os últimos meses, para esse ano de 2020, a gente vai ficar um pouco surpreso com tanto de coisas que aconteceu em nossas vidas. Mas cá estamos nós, graças ao nosso Deus, firmes e louvando e confiando no nome do nosso Deus. E é isso que a gente vai cantar hoje, é assim que a gente vai adorar o nome do nosso Deus. Eu vou começar o nosso culto lendo uma passagem bíblica, um texto do livro de Salmos, em seu capítulo 20, os versículos 7 e o versículo 8 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Aleluias! Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus! Nós, refletindo um pouquinho nesse texto, a gente tem a consciência de que as dificuldades, os problemas acontecem, como a gente está vendo aí todo momento nesse ano de 2020. Mas nós também sabemos que a gente está firme, confiando no poder, no amor do nosso Deus. E se a gente assim fizer, a gente não vai ser abalado, a gente não vai ser derrotado, porque Deus, Ele é conosco. E eu te convido para cantarmos isso, para adorarmos ao nosso Deus. Glória a Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele
pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Que assim seja, que a nossa fé esteja nisso. A gente vai ter dificuldade, vai ter problemas, mas se a gente confiar no nosso Deus, confiar no seu poder, no seu eterno amor, nós não seremos abalados, porque nós estamos na presença de Jesus, o grandioso em tudo, Ele pode. Glórias a Deus, aleluias. Graças a Deus, confiamos no nosso Deus, no seu eterno amor. Se a gente assim o fizer, a palavra de Deus nos fala, quando a gente busca de todo o nosso coração, quando a gente clama com todas as nossas forças, a gente encontra ao nosso Deus. A gente olha além dos problemas, a gente olha além das ondas, além da tempestade, e a gente descansa no nosso Deus. Quando a gente confia no nosso Deus, a palavra de Deus nos diz que confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E é isso que nós vamos cantar agora, que ao nome do Senhor, a Ele nós clamaremos, e além das ondas, além dos problemas, nós olharemos, e somente no Senhor a gente vai descansar, porque a gente, nós, eu e você, nós somos de Deus, e esse Deus, Ele é nosso. Para a honra e para a glória do nosso Deus nós vamos louvar, e nós vamos cantar isso a Ele. Glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ao mar confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer,
Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu, eu sou teu e tu és meu. Glórias a Deus. A gente precisa ter tudo isso que a gente cantou hoje aqui muito vivo na nossa vida, muito presente em nossa vida. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos confiar no seu poder, no seu amor, clamarmos a Ele, descansarmos nele. Glória a Deus. Nós precisamos olhar além dos problemas, olhar além das dificuldades, olhar para o Deus da nossa vida, para o Deus que nos salva, o Deus que nos guia, porque nós somos dele e Ele está em nossas vidas, Ele é presente em nossas vidas. Que esse Deus continue nos abençoando, continue nos protegendo e continue nos encorajando a confiar nele. Bendito e exaltado é o nome do nosso Deus. Amém. Olá, graça e paz a você. Pela graça de Deus estamos juntos mais uma vez para podermos louvar a Deus, cultuarmos em família e refletirmos na palavra, orarmos juntos ao Senhor. E hoje eu quero compartilhar um texto com você da palavra de Deus, uma reflexão com o tema socorro em tempos de aflição. E a gente vai refletir numa história que traz alguns exemplos disso, de que Deus socorreu uma mãe e um filho chamada Agar e Ismael. E através desta história nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida de como Deus agiu com eles, o que Deus fez através da aflição deles, agiu na vida deles, assim como Deus faz conosco também em tempos de aflição. E hoje, o tempo que temos vivido, são tempos conflitantes, difíceis, e nós precisamos também dessas palavras que nos esclareçam que Deus está conosco, nos ajudando, nos conduzindo
Ele não nos abandona, e é isso que nós vamos ver no decorrer desta reflexão, nesta história. Só antes de nós entrarmos no texto que está registrado em Gênesis, capítulo 21, só para você se situar na história, Deus, no capítulo 12 de Gênesis, havia chamado Abraão, e Abraão já era um cara de idade, idoso. Deus chama ele tem uma esposa chamada Sara, e ela não podia engravidar. E Deus chama este homem, fala: vai para uma terra, um lugar que eu vou te mostrar, farei de você uma grande nação, te darei um filho. Uma promessa que era difícil de se cumprir, mas é uma ação divina, uma ação de Deus. E Abraão crê, ele sai da sua terra, vai junto com a sua esposa e vão para uma terra onde Deus irá mostrar. Só que o tempo passa, nada acontece, Sara não engravida, e aí ela fica triste por isso. E arruma um plano para que Abraão tenha um filho e tenha uma descendência. E ela fala para Abraão se deitar com a sua serva, chamada Agar, para ter um filho com ela, e através desse filho, ela tomaria esse filho para ela e seria o filho dela e de Abraão. Só que não é bem assim que acontece a história, e a promessa de Deus também não era para Agar, mas sim para Sara. E aí o tempo passa, a Sara engravida, a Agar fica com o seu filho Ismael, e aí o tempo passa, depois que Isaac, o filho de Sara, nasce. Chega um momento onde Abraão dá uma festa, estamos no capítulo 21 de Gênesis. Abraão dá uma festa, Isaac havia desmamado e Abraão dá uma festa, e nessa festa o filho Ismael, que é o filho de Agar, começa a zombar de Isaac, dar risada de Isaac. E Sara, quando vê isso, ela fica furiosa e manda Abraão expulsar Agar e esse menino também, Ismael, da sua casa, porque ela não queria que Ismael fizesse parte da herança de Isaac, que era o filho dela. E aí Deus conversa com Abraão e fala: Abraão, fique tranquilo, faça o que Sara está dizendo, porque eu também vou cuidar do seu filho Ismael, pois é seu filho e eu o abençoarei também. Só que Abraão, ele chega no capítulo 21, que é o texto que nós vamos refletir, e ele pega e despede de um jeito meio insensível. Por que insensível? Porque ele pega alguns pães, um jarro de água, dá para ela e manda ela embora, com pão e água. Abraão era rico. Abraão poderia ter despedido a Agar com bens, com alguns recursos, com alguma ajuda para ela se sustentar, mas não. Abraão apenas dá alguns pães, dá água para essa mulher, para esse menino, e eles vão para o deserto até os seus recursos acabarem e morrerem ali no deserto, porque eles não têm para onde ir. E aí eles vão, e no meio desse caminho é onde nós chegamos no texto para a nossa reflexão de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 15 até o versículo 21. É o texto que nós estaremos refletindo hoje e pensando em algumas lições para a nossa vida, daquilo que Deus fez na vida desta mulher, como Ele agiu na vida de Agar e na vida de Ismael. E aqui nós podemos também ter essa confiança de que Deus faz isso comigo e com você também. O que acontece? Eles vão para o deserto e aí chega um determinado momento onde os recursos se acabam. Acabou a água, acabou a comida, e aí os dois estão com sede, estão com fome, e eles estão fadados à morte. E Agar, ela pega o seu filho Ismael, coloca ele no local e ela se afasta do seu filho porque ela sabe que o seu filho vai morrer. Não tem mais o que fazer. E ela não quer, a angústia dela é ver o filho morrer. Então ela se afasta do seu filho, vai a uma distância considerável dele para não ouvi-lo e não vê-lo morrer. E é aí que Deus entra na história, neste momento, onde Agar está sentada chorando e Deus vem ao encontro dela, conversar com ela, levantá-la
fortalecê-la e abençoá-la. E aí que nós entramos na primeira lição aqui, que Deus nos ajuda em tempos de aflição, nos oferecendo encorajamento. O texto no versículo 15 diz assim: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. E aí Deus entra neste momento e diz para ela assim: Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Preste atenção. Olha a situação que ela está passando. Agar acabou os recursos. Ela não tem mais o que comer, não tem mais o que beber. Eles estão morrendo ali no deserto, na escassez. Mas em meio a esse momento onde ela está chorando, ela não está querendo olhar mais para o filho, de ver o sofrimento do filho e ver o seu filho morrer. Deus ouviu do céu o choro desta mulher e do menino também. E aí Deus envia um anjo para falar com ela. E quando Deus envia esse anjo, o anjo chega até esta mulher chamada Agar e diz: Agar, o que aflige você? Não tenha medo. Mas aqui é interessante nós pensarmos essa palavra de encorajamento do anjo e da parte de Deus, do próprio Deus, dizendo a Agar, não é uma mera palavra de encorajamento. Porque uma palavra que nos encoraja, que produz efeito, são palavras que são confiáveis, são palavras que vêm da parte de Deus, que é muito fácil chegar em você e dizer para você em meio a momentos que você está passando terríveis, momentos conflitantes, momentos de sofrimento, eu chegar até você e dizer: cara, não sofra, não fique assim, tenha coragem. É fácil dizer isso para você quando a minha situação é mais confortável, mas aqui é alguém que está dizendo para ela, não alguém que não sente a dor dela, não alguém que não está se compadecendo dela, pelo contrário, não alguém que não pode ajudá-la. Aqui quem está trazendo uma palavra de encorajamento para esta mulher é o próprio Deus, é aquele que vê, e o texto diz isso, que Deus ouve o choro do menino. Deus está vendo o sofrimento desta mulher e do menino e Deus se compadece deles. Deus olha para eles e Deus vem ao favor deles. E é por isso que Deus chega diante dela e diz assim: não tenha medo. Mas sabe por que Deus diz não tenha medo? Porque eu estou ouvindo, porque eu estou olhando, e é isso que Deus faz comigo e com você. Em tempos de aflição, Deus nos oferece o seu encorajamento. A palavra de Deus é a fonte de encorajamento para nos ajudar na caminhada da vida. Nós estamos passando por momentos difíceis, nós precisamos recorrer à palavra de Deus, porque ela nos encoraja a perseverarmos na caminhada. É a palavra de Deus que nos fortalece para continuarmos caminhando, mesmo em meio à escassez. Porque a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é de um Deus vivo, é um Deus que se compadece, é um Deus que se importa conosco, é um Deus que vem ao nosso favor. Então Deus está falando com ela, encorajando ela, porque Deus está ouvindo, porque Deus está vindo também ao seu favor. E isso vai trazer um encorajamento a esta mulher. Essa é a primeira lição que eu quero deixar para você, de que Deus, com a sua palavra, Ele vem ao nosso favor em meio às aflições, nos oferecendo encorajamento. Ele nos encoraja, muitas vezes que nós perdemos a fé, nós perdemos a coragem, nós perdemos a força para a caminhada. Deus vem em nosso favor e nos levanta novamente com sua palavra, nos encorajando para continuarmos perseverando. Então, se você hoje está passando por tempos de aflição, por tempos de angústia, por tempos de sofrimento,
que esta palavra traga a você encorajamento. Saiba disso. Deus quer encorajar você a continuar na caminhada e não desistir. Por quê? Porque Ele está contigo. Ele está caminhando com você, Ele está vendo o teu sofrimento e Ele se compadece de você. A segunda lição que nós podemos extrair desse momento da história de Agar e Ismael é a seguinte: Deus nos ajuda em tempos de aflição, nos fornecendo orientação. É o que Ele faz com esta mulher. No versículo 18 e 19, Ele diz assim: levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Preste atenção neste momento da história, onde Deus oferece para ela o encorajamento. Não tenha medo. Aí depois disso, Deus orienta ela, diz: levante-se e levante o menino, pois ela estava sentada também, pois ela já havia desistido da jornada. Para ela já era o fim de tudo. Ali a única coisa que ela estava esperando era o seu filho morrer e ela também morrer ali naquele deserto. Mas Deus entra e intervém na história da vida desta mulher. Diz para ela: não tenha medo, e agora orienta ela: levante o menino, porque dele farei um grande povo. E aí Deus também, o texto diz no versículo 19, que Deus abre os olhos dessa mulher. O sofrimento dessa mulher era tão grande, ela já havia desistido da caminhada, que ela não conseguiu enxergar a fonte de água que estava próximo dela. E quantas vezes isso não acontece comigo e com você? Talvez a solução do problema está ao nosso redor. Dos problemas que nós estamos passando, vivendo, seja em qual área for da vida, os conflitos que temos enfrentado, a solução às vezes está ao nosso alcance, está ao nosso redor, mas por causa de nós olharmos para o sofrimento, por causa de nós desistirmos da caminhada, muitas vezes nós não conseguimos enxergar a solução para o problema. E Deus faz isso com essa mulher. Deus vem ao favor dela e Deus abre os olhos dela para que ela enxergue aquilo que ela estava necessitando. E o que era? Água. E essa mulher olha e ela vê o poço, ela busca água, traz água para o seu filho, para ela, eles bebem da água e isso os renova novamente para continuarem na caminhada do deserto. E isso é uma lição para nós, porque Deus nos orienta em meio a tempos de aflição. Ele faz isso ainda hoje comigo e com você, nos orientando, abrindo os nossos olhos para que nós consigamos enxergar as soluções para os conflitos que enfrentamos, pois Ele está conosco. Assim como o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a última lição que eu quero trazer deste texto, dessa história, para a nossa vida é a seguinte: Deus nos ajuda a superarmos o medo, ofertando-nos a sua presença. O versículo 20 vai dizer para nós isso: Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. E aqui termina esse momento da história onde Ismael vai se casar com uma egípcia também. Mas Deus, em meio ao medo, em meio às aflições, Ele nos oferta a sua presença. Então o menino, ele cresce e o texto diz que Deus estava com ele. Deus estava com o menino. Deus havia prometido a Abraão. Disse a Abraão: eu vou fazer uma grande nação desse teu filho também. Mesmo que ele não é o filho da promessa que eu fiz a você, mas dele, por causa de você, eu farei dele uma grande nação. E Deus promete a Agar também aqui nesse momento, dizendo: eu vou fazer dele uma grande nação. E de fato Deus cumpriu sua promessa. Ismael se casa com uma egípcia. E dali ele começa a ter muitos filhos, uma descendência enorme. E hoje é o mundo árabe, que começou com Ismael
é uma grande potência hoje e é uma promessa de Deus que Deus fez a Abraão. Então esse povo cresce, ele se expande, Deus abençoou esse menino, cuidou dele, cuidou da mãe e curou as suas aflições, as suas angústias, os seus sofrimentos. E é isso que eu quero deixar aqui nesta reflexão para você, de que Deus nunca se esquece de nós. Deus não nos abandona, Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. Ele prometeu caminhar conosco em todas as situações. Então confie nisso. Deus está contigo. Deus está caminhando com você. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza em meio às aflições. Deus é o nosso refúgio. A quem vamos recorrer quando sofremos, quando estamos com angústias? Quando estamos em momentos perturbadores, quem é o nosso refúgio? É Ele, é Deus, é o nosso Senhor. Ele está conosco. Nós precisamos crer nesta palavra. Muitas vezes não conseguimos enxergar Deus em meio às aflições, mas saiba disso, Ele está contigo, Ele está comigo e Ele caminha conosco em meio ao caos. E para concluirmos, o Senhor, Ele é o nosso socorro em tempos de aflição. Você crê nisso? Você acredita nesta palavra? Esta história traz estas lições para a nossa vida, de que Deus agiu na vida deles e Ele faz isso comigo e com você ainda hoje. Ele cuida de nós, Ele se preocupa conosco. Saiba disso, talvez ninguém esteja vendo o seu choro, talvez ninguém esteja percebendo o seu sofrimento, talvez ninguém esteja olhando para você e se compadecendo de você. E às vezes, por conta da situação que você está passando, talvez você pense que você está sozinho, que ninguém está contigo. E é isso que Deus quer trazer para você hoje aqui, através da sua palavra, de que Ele ouve o meu e o teu choro, de que Ele ouve o nosso sofrimento, Ele se compadece de nós. E não só isso, Ele vem em nosso favor, Ele age em nossas vidas, porque Ele se preocupa conosco. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então creia nisso, coloque a sua confiança em Deus e continue perseverando, caminhando. Não tenha medo, acredite nessa palavra de encorajamento. Deus nos levanta. Deus abre os nossos olhos para enxergarmos aquilo que não estamos vendo por conta dos sofrimentos. E Deus, Ele nos oferece também a sua presença, Ele caminha conosco em meio ao caos, em meio às tribulações, em meio aos sofrimentos da vida. E que Deus possa colocar essa palavra no meio e no seu coração, transformando isso em confiança, em vida, em fé para essa jornada da vida, e que nós possamos continuar perseverando nessa caminhada com esta confiança em nosso Senhor. Deixa eu orar com você e que Deus nos ajude neste propósito. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais este momento de reflexão da sua palavra. Nós podemos aqui compartilhar o teu evangelho, lições para a nossa vida daquilo que o Senhor fez na história, na vida de várias pessoas, não só de Agar e Ismael, mas de várias que passaram pela história. O Senhor olhou, se compadeceu, ajudou, interviu e agiu na vida dessas pessoas. Nós também confiamos, Senhor, que Tu és o mesmo ainda hoje, age ainda hoje, transforma ainda hoje, restaura ainda hoje. E a minha oração, junto com cada pessoa, cada família que está assistindo a esse culto, é que o Senhor traga essa palavra ao nosso coração, com fé, confiança e com convicção, Senhor, para que nós caminhemos, prossigamos, Senhor, nessa caminhada da vida, da fé, em meio aos conflitos e desafios, firmes, constantes, e que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos, Senhor, além dos sofrimentos, além das batalhas, além das tribulações, nós possamos enxergar o Senhor acima de tudo, para que assim nós não desistamos da caminhada, mas que, pelo contrário, a gente supere os desafios com a Tua presença e que o Senhor continue nos dando graça e nos abençoando nessa jornada.
essa nossa oração e que a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia nos acompanhe, Senhor, em todo o tempo. Amém. Meu amigo, amiga, irmão, irmã, Deus abençoe você, sua família, e na próxima semana nós retornamos com mais uma reflexão da Palavra de Deus. Deus te abençoe e uma ótima semana a você.